O programa está oficialmente aberto, hoje, dia 12 de novembro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá. Sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos aproveitar, porque empreender é preciso e viver também. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos dando início ao nosso quadro Verdade Alienígena. Mas antes, eu vou falar do ocorrido. Domingo, dia 9 de novembro, fomos a Sorocaba, sim, ao Templo da Rap Science, em Sorocaba, dado que está se comemorando os 15 anos da vinda do mestre Ryuho Okawa ao Brasil. E eu fui com o Itoshi, a Adriana, filho deles, que eu não lembro o nome, e a Manuela. Fui e voltei com eles. Sim, eu tive o prazer de ir e vir com eles. E eles tiveram o desprazer de ir e vir comigo. Que afinal, andar comigo é algo que eu não recomendo para ninguém. Em todo caso, foi um evento muito bom, muito agradável, bem conduzido pelo Monge Carlos. E eu adquiri este livro aqui, Desperte para a Verdade. Na verdade, não fui eu que adquiri, foram vocês. Eu falo sempre, cada centavo que vocês investem no Cuesta, eu o reverto em obras. Este livro aqui, ó, nesse livro contém as palestras que o mestre Ryuho Okawa perpetrou durante a sua vinda ao Brasil. Aqui, ó, bacana. Poder do pensamento vencedor, aqui que é o templo de Sorocaba, ó, onde nós tivemos. E eu falo sempre, todo centavo, cada fragmento de ferramenta que vocês enviam para o Cuesta, ele é transformado em livros e obras. Nós faremos um estudo desse livro futuramente, ok? Será feito um estudo dele, como hoje faremos o estudo deste livro aqui, ó. Voltaremos ao estudo dele, no caso, UFOs captados por câmeras, também do mestre Ryuho Okawa. E hoje nós vamos dar uma ênfase, eu vou dar uma ênfase maior à questão da visão remota, que é um meio que o mestre Ryuho Okawa utilizava para acessar estão vendo essas espaçonaves aqui? Por exemplo, isso aqui são OVNIs. Cada um desses OVNIs, ele os acessou por meio da visão remota. E a visão remota é uma coisa que ela entrou muito no imaginário como
realismo fantástico, coisa de ficção científica, mas, como eu digo sempre, ninguém perde tempo com aquilo que é irrelevante. Assim, ninguém perde tempo com o irrelevante. Você vai usar a sua vida vai empregar energia naquilo que te é importante. Não para quê? Por que você vai perder tempo com aquilo que não existe? É igual, por exemplo, o pessoal que diz que Deus não existe. Se não existe, por que você perde tempo com Deus? Aqui, ó. Deus, um delírio, ó, do Richard Dawkins, ó. O tijolão que o cara escreveu, o tamanho do tijolão que o cara escreveu para dizer que Deus não existe. Imagina se existisse, velho. O Guerra e Paz o Guerra e Paz ia ser um cordel perto do livro. Então, é importante a gente estabelecer aquilo que se chama a navalha de Ockham, que é a resposta mais simples, é a resposta para coisas. Ou seja, se não existe, para que o cara perde tempo com aquilo que não existe? Pô, meu, é maluco? É desocupado? Ah, vai cuidar da sua vida, meu. Procurar o caminhão de onde você caiu, velho. Mas vamos pro texto de hoje. Vamos pro texto de hoje, que ele é muito interessante e tem uma série de detalhes. No site da CIA, a Agência Central de Inteligência, sim, o site da CIA, esse documento que eu estou trazendo aqui, ele está disponível no site da CIA. O pessoal fala, mas eles abrem documento secreto. Olha, eles costumam, a partir de um período de 25 anos, tornar públicos vários documentos. Eles publicizam vários documentos depois de 25 anos. Pode, dependendo do documento, ele pode ficar um pouco mais tempo recluso, mas normalmente a partir de 25 anos esses documentos são publicizados no site da CIA. E até para evitar que o pessoal entre na lei de acesso à informação, sabe, vir para a justiça, melhor liberar de uma vez. No caso, a visão remota, que é, como eu falei, é tratado como um tema de cunho folclórico, de brincadeira, tal, igual Deus, né, que o cara escreve um tijolão para dizer que Deus não existe, tal. É tratado, então não tem problema liberar. Mas em todo caso, já que liberaram, é o que eu digo sempre, por que o cara vai perder tempo com aquilo que não existe? Vamos ao texto, então, vamos lá. No site da CIA, Agência Central de Inteligência do Governo Norte-Americano, há um texto que carrega a seguinte alcunha: uma avaliação do programa de visão remota, pesquisa e aplicações operacionais, relatório preliminar, preparado por institutos americanos de pesquisa, de 22 de setembro de 1995, em que se lê que os estudos de fenômenos quase sempre estiveram associados a controvérsias. Apesar das controvérsias acerca de sua natureza e existência, muitos indivíduos e organizações continuam profundamente interessados nesses fenômenos. Sim, logo, a comunidade de inteligência não é exceção. Desde o início da década de 1970, ela tem conduzido um programa destinado a investigar a aplicação de um fenômeno paranormal, visão remota ou a habilidade de descrever locais ou alvos remotos sem o uso de qualquer percepção sensorial conhecida. Conceitualmente, a visão remota parecia ter um potencial tremendo de utilidade para a comunidade de inteligência. Quando fala comunidade de inteligência, são os órgãos, as agências, como a CIA, na antiga Rússia, a KGB, na Alemanha nazista, a SS, em Israel, o Mossad. Essas agências trabalham com isso. Vocês vão ver isso mais para frente. E a inteligência, o que é? É a lógica operacional da coisa. Tem um filme que eu gosto muito, que é O Vidente, que é com o Nicolas Cage, com a Julianne Moore, que é uma ruiva fantástica, aí, que
todo mundo adora aí, meu. E esse filme, inclusive, tem a participação do Peter Falk. Lembra do Peter Falk? O Columbo, da série, então. E tem o personagem do Nicolas Cage, o vidente, ele vê as coisas com 5 minutos de antecedência. Ele tem uma antecedência. E aí tem uma cena em que eles vão perseguir um terrorista. E a personagem da Julianne Moore, que é a Kelly Ferris, o dele é o Chris Johnson, a agente Ferris o está levando para a ação e um soldado pergunta: e qual é a nossa inteligência? Ela fala: ele é a nossa inteligência. Ou seja, ele vai dar a lógica da nossa, a mecânica da nossa ação vai sair de dentro da visão dele, que é uma visão remota. A visão remota não é só na questão de distância, mas na questão temporal também. Vamos seguir aqui. Cadê aqui? Um programa de pesquisa e desenvolvimento sobre visão remota foi estabelecido e permaneceu em operação por algum tempo. Faz de conta. Embora a pesquisa parapsicológica tenha uma longa história, os estudos de visão remota, também chamados de uma forma de cognição anômala, começaram durante o início de período de investigação sobre o funcionamento psíquico na década de 1970. Em sua forma mais simples, um estudo típico de visão remota consistia no seguinte: uma pessoa chamada baliza ou emissário viajava para uma série de locais remotos. O visualizador remoto, uma pessoa que supostamente possui a habilidade parapsicológica de ver à distância, era então solicitado a descrever os locais visitados pelo baliza. Ou seja, é feito o exercício de telepatia a fim de aferir o grau das potências supranaturais da pessoa. Voltando, normalmente essas descrições de locais incluíam desenhos e uma descrição verbal. E posteriormente, um julgador avaliava a descrição do visualizador, classificando por ordem o conjunto de locais de acordo com as descrições. Se o julgador descobrisse que a descrição do visualizador que mais se aproximasse da localização real do baliza com uma frequência maior do que o acaso, ou se a classificação atribuída fosse mais precisa do que uma designação aleatória, dizia-se que havia ocorrido um fenômeno psíquico. Ademais, além disso, fosse observado que o visualizador descreveu um local que não havia sido visitado durante a sessão, poder-se-ia argumentar que ocorreu um fenômeno psíquico também. Isso é claro, se a primeira descrição vingasse. Logo, a segunda é um adendo, um belo adendo. E a gente precisa entender o seguinte: então eles mandavam o baliza para um certo local e o baliza servia o quê? Para aferir. Ele fazia a descrição e, por exemplo, eles iam para detalhes dos locais. Hoje, um local muito visado aqui no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Então você mandaria um baliza lá para dentro, fazer uma visita, e o baliza iria descrevendo. A partir dessa descrição, ali ele ia fotografando, filmando, anotando coisas, e no outro extremo, em São Paulo, em Santos ou em Sorocaba, o visualizador ia fazendo desenhos, falando daquilo que via, e aí eram confrontadas as informações para ver onde elas convergiam e onde elas divergiam. E a partir daí você classificava o nível do cidadão. E aí, quanto melhor fosse, mais límpida fosse a descrição, tinha os adendos, ou seja, locais que são os locais secretos, locais em que o baliza não entra. É aí que está o X da questão. Por exemplo, você imagina nos Estados Unidos a Área 51. O que não foi feito pelas agências de inteligência do mundo para entrar lá dentro da Área 51? Ah, Matheus, e não tem defesa? Claro, existe a defesa disso. Existem os bloqueios que também são feitos por outros místicos.
Isso aí é uma guerra mística, cara. Quando a gente fala que a guerra é espiritual, é espiritual mesmo. O negócio não é brincadeira, não. Vamos avançar um pouco. Voltando. Esse fenômeno tem sido estudado por vários pesquisadores ao longo dos anos, utilizando diversas variações desse paradigma básico. Se certas pessoas, ou todas as pessoas, em maior ou menor grau, como alguns investigadores propuseram, possuem a capacidade de ver e descrever os locais alvos que nunca visitaram, e essa habilidade pode ter grande potencial para a comunidade de inteligência. Como um método auxiliar para reunir informações, pessoas que possuem essa habilidade poderiam ser encarregadas de descrever locais de interesse para várias agências de inteligência. Contudo, a visão remota foi e continua a ser um fenômeno controverso. É o tijolão do Richard Dawkins, gente. E aqui eu paro para fazer a seguinte ressalva. Não se está discutindo, aqui, só fazer a ressalva da ressalva. Aqui, claro, está se falando dentro já do fenômeno estabelecido como real, a realidade da visão remota. Aqui, do que eu vou, nesse momento aqui que eu trato, já não é uma questão de discutir se é superstição ou não. Aqui já é ponto pacífico, a veracidade da visão remota. E aqui eu faço o seguinte ressalva: não se está discutindo a existência ou não da visão remota, e sim a sua precisão. De volta ao texto da CIA, as primeiras pesquisas sobre visão remota foram marcadas por diversas falhas estatísticas e metodológicas. Uma das falhas estatísticas observadas em estudos iniciais de visão remota, por exemplo, devia-se à falta de controle para eliminar locais que já haviam sido analisados, pois ocorre um eco na memória, ou algo que carrega a alcunha de déjà vu. Sim, aquela imagem fica voltando à mente do visualizador, é um eco dentro da memória. Ok? Então isso é um problema. Porque a pessoa pode estar descrevendo duas vezes a mesma coisa e os caras estão achando que é outro local. Voltando, outro problema metodológico comumente citado é que pistas presentes no próprio paradigma experimental, como o tempo necessário para ir até determinados locais, poderiam ter permitido que os visualizadores produzissem acertos sem utilizar qualquer habilidade parapsicológica. Ou seja, qualquer informação excedente pode ativar o sistema imaginativo do visualizador. Por exemplo, se diz que o solo de Marte é vermelho, logo começa a se imaginar um deserto vermelho. Entretanto, pode-se dizer que ele é violeta e automaticamente se vê um descampado com essa cor. Ou seja, alguma informação a mais pode já começar a trabalhar na questão imaginativa. Ou seja, até o baliza chegar lá, o cara está imaginando coisa. Por isso, pesquisas mais recentes tentaram controlar muitos desses problemas. Sem mais, foram desenvolvidos novos paradigmas nos quais os visualizadores em condições de duplo cego, tanto o baliza quanto o visualizador, são solicitados a visualizar imagens selecionadas de um conjunto de fotografias da National Geographic. Ou seja, se encaminha por todas as vias o visualizador para o mesmo fim, a fim de que não tenha erro, pois ele sempre desembocará no mesmo beco. Ou seja, eles pegam e selecionam imagens da National Geographic, por exemplo, para o baliza ver. Ou seja, e o visualizador, logicamente, ele vai ver a mesma imagem. Só que aí tem um outro fenômeno que eu chamo de que dá elasticidade da coisa. Há uma elasticidade, porque o visualizador ele pode entrar dentro da imagem e começar a atuar lá dentro da imagem, que a imagem se torna uma janela para uma determinada localidade.
E dentro dessa janela ele pode ver coisas no tempo presente, futuro ou pretérito também. É um negócio sensacional isso. Porque é uma coisa que transcende a questão do plano material. Nós vamos para o plano, ou melhor, o plano temporal, como eu falo sempre. Nós vamos para o plano atemporal, uma coisa que transcende todos os limites da percepção normal. Matheus, quer dizer que, por exemplo, um visualizador, ele vê uma foto minha. Através da foto ele pode acessar a minha vida? Pode. Pode acessar a sua vida, sim. Isso é visão remota. A visão remota não está restrita à distância e a tempo ou à matéria em si. Então, você imagina o seguinte. Você vê a mulherada que está assistindo o programa, você imagina, você vê uma foto, ele pode acessar a sua casa, te ver tomando banho lá pela dona, pode. A visão remota tem essa elasticidade. Por isso que eles veem coisas do arco da velha. E por isso, por exemplo, eles dão um mínimo de informação para a pessoa, a questão imaginativa não se tornar o quê? Uma barreira. Não se tornar uma barreira. Mas é possível bloquear essa visão remota? É possível. Nós estamos entrando num campo atemporal e lógica, por uma questão de lógica imaterial, ou seja, você pode criar uma barreira. Tem aquele filme, A Cidade... Deixa eu procurar aqui. A Cidade dos Amaldiçoados. Vocês assistiram A Cidade dos Amaldiçoados? Ela, se não me engano, ela é um filme muito legal. E ele é com Christopher Reeve e o Super-Homem. É do John Carpenter esse filme. Muito bom. E nasce na cidade uma série de crianças. Elas são implantadas no útero das mulheres, e as mulheres permitem que essas crianças nasçam. São todas parecidas, elas têm o cabelo branco, parecem todas gêmeas, e elas só andam em bando. Elas vieram para cá com a missão de tomar conta daquela cidade, transformar aquela cidade num território de exploração para eles dominarem o mundo. E aí, essas crianças elas dominam a mente das pessoas, porque as almas delas não são oriundas desse plano, elas são alienígenas. E tem uma cena em que o Christopher Reeve, que ele é o professor, ele coloca uma bomba lá para destruir essas crianças. E ele senta e essas crianças começam a entrar na mente dele, e ele começa a imaginar um muro. Ele pensa no muro, esse muro, para elas não conseguirem passar, só que o poder delas é tanto que o muro começa a desmoronar. E elas veem a bomba, mas não dá tempo. Aí vocês assistam esse filme, A Cidade dos Amaldiçoados. É muito bom porque tem essa coisa da leitura, da visão remota. É trabalhada essa questão da visão remota. Deixa eu só ver um negócio aqui da... Sensacional, velho. Sensacional esse filme. Só queria ver um detalhe. O John Carpenter, ele é de 1995. Não, tem uma versão de 1980. É de 1995 esse filme. Com o Super-Homem, gente. A Cidade dos Amaldiçoados. Então, a visão remota ela não está restrita à distância nem ao tempo. Ele transcende as 3 dimensões. Ela transcende as 3 dimensões. E por isso pode ver coisas que até o capeta duvida. Dito isto, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Vamos para a descrição do programa, onde estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, A Máquina da Verdade, aqui, ó. Esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a molecada, que a molecada vai
adorar. Aí tem meu outro livro para os adultos, A Saga de Kid Winchester. E nesse A Saga de Kid Winchester tem, embora seja um livro mais, digamos, ele é um híbrido, na verdade. Eu não gosto de falar que é um livro para adulto, um livro erótico, embora tenha muita pornografia nele, mas, como ele é um híbrido, ele tem umas pitadas de visão remota também. Que é um híbrido. Esses livros meus, eu não gosto muito de classificados, eles precisam de classificação para serem vendidos. Porque se você falar que o livro é um híbrido, ninguém vai entender porra nenhuma. O híbrido, ele agrega uma infinidade de linguagens. Ele não é, pega a Saga de Kid Winchester, ele não é um livro só erótico. Ele tem romance, tem poesia, tem música, tem tudo. Ele é tudo, mas ele precisa de uma classificação para ser comercializado. Esse meu livro aqui, A Máquina da Verdade, ele é infanto-juvenil, mas também é um híbrido. É um híbrido infanto-juvenil, é uma aventura. Seria uma aventura, mas ele tem uma série de linguagens que é impressionante. Aí na sequência tem o link do meu curso Fundamentos do Exorcismo e aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Aqui, gente, voltando aqui, é aqui que vocês compraram esse livro. Não fui eu, foi vocês. E como eu falo sempre, isso aqui é um investimento, cara, que você está fazendo não é para o Brasil, é para a humanidade. Como eu digo sempre, nós estamos aqui pela humanidade, gente. Cada centavo que vocês colocam no Cuesta é um centavo que você está investindo na humanidade, porque nós estamos aqui pela humanidade. E aí os métodos de arrecadação de fundo por via direta são o Apoia-se, do blog O Mochileiro Místico, o Pix e o PayPal para os nossos seguidores, os nossos acólitos do estrangeiro. E por fim, o link da boutique do Cuesta para você comprar a sua beca de conservador e o link do meu álbum de rock com letras de Mateus. E aí vamos para os nossos grupos, o link do nosso grupo no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. Entre no WhatsApp, que é o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Próximo evento, atenção Denilson, todos os carros, atenção Denilson. Próximo evento, regras para erradicar os radicais. Atrocidades cometidas pelo kirchnerismo. No sábado, dia 15 de novembro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 15 de novembro de 2025, às 18 horas, regras para erradicar os radicais. Atrocidades cometidas pelo kirchnerismo. Dito isso, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!